segundo livro das Crônicas, capítulo de número 5, versículo de número 13, diz assim: e aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam entrar para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Glória a Deus. E os sacerdotes não podiam permanecer de pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Se assente adorando a Jesus. Aleluias. Há uma presença real de Deus nesse ambiente. Não deixa nada apagar este fogo. Irmãos, estamos diante de um tema que diz assim: encherei essa casa da glória, diz o Senhor dos Exércitos. E nós já estamos vendo que isso está acontecendo por aqui. Há um manifestar muito forte da glória de Deus. E a glória de Deus, ela muda vidas. A glória de Deus, ela abre portas, ela quebra cadeias. E eu quero falar um pouco aqui sobre um momento em que Deus fez grandes obras num momento assim peculiar, um momento extraordinário. Aleluias. Deixa o tecladista comigo aqui, amém? Que se a unção não descer por aqui, desce por ali. Eu tenho uma carta na manga. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, e a palavra é como fogo, é uma junção perfeita. Mas é bênção. Olha só, irmãos, é do conhecimento de todos que Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Deus, quando chamou a Davi, Davi era um jovem, que era um pastor de ovelhas, ovelhas malhadas, ovelhas manchadas. As ovelhas malhadas, elas tinham um valor baixo comercial por causa de suas manchas. Eram ovelhas que não serviam para o sacrifício. Não eram as melhores ovelhas, mas uma coisa me chama a atenção: elas não eram as melhores ovelhas, mas elas tinham o melhor pastor que uma ovelha podia ter, a ponto de Davi arriscar sua própria vida, enfrentando o urso, enfrentando o leão, para destruir, para proteger, melhor dizendo, as suas ovelhas. Davi, quando é chamado para ser ungido, ele é honrado por Deus, ali na frente de seus irmãos, o óleo desce sobre a sua cabeça, porém, Davi é ungido e volta para o pasto. É isso que a geração imediatista precisa entender. Não é porque Deus me chamou agora, não é porque Deus me ungiu agora, não é porque Deus me batizou agora, não é porque eu já estou pregando bem, que eu tenho que já tomar posse de palácios. Não, a gente tem que entender que às vezes Deus nos unge e a gente volta para o pasto. Nós vamos ver isso acontecer na vida de várias pessoas. Recebem uma promessa, recebem algo, mas só vão viver depois. Então é importante respeitar o tempo de Deus. Hoje está até difícil você consagrar um obreiro. Você consagra o obreiro hoje, amanhã ele quer tomar a igreja de você, amanhã ele quer dividir a igreja, quer carregar a terça parte. Ele não aceita mais ser subordinado a uma liderança. Ele não espera. Se nós fôssemos nos dias de hoje, essa geração imediatista, quando Moisés, naquele confronto, estendia as mãos e o povo vencia, quando ele cansou, que começou a baixar as mãos, o povo começou a perder, a Bíblia diz que Arão e Ur, eles vêm
e levanta o braço de Moisés e ajuda Moisés a permanecer com os braços levantados. Se fosse nos dias de hoje, essa geração imediatista dizia: tomara que ele canse, tomara que ele saia mesmo, que eu estou doido para tomar o lugar dele. Mas o obreiro de valor, ele respeita o seu espaço, ele respeita o seu líder, ele espera o seu tempo, porque no tempo de Deus dá certo, no tempo do homem dá errado. Então não faça parte de uma geração imediatista, espere aquilo que é de Deus. Davi vai sofrer perseguições, mesmo sendo ungido, mas chega um momento que Davi vai assumir. Quando Davi assume, ele vai construir um palácio real, com a ajuda do rei Hiram. Ele constrói um palácio extraordinário, e o desejo de Davi era construir uma casa para Deus. Mas Deus não vai deixar Davi construir uma casa por causa de suas mãos sujas de sangue. Mas esse era o desejo de Davi. Davi, quando assume o reinado, é interessante porque Saul governou durante muito tempo, mas Saul não queria saber da glória de Deus. Saul queria glória para si. Saul queria ser honrado diante dos homens. Saul queria ser aclamado pelos homens. É tanto que quando, em uma das pelejas, a Bíblia diz que as mulheres começaram a cantar: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Quando ele ouve esse cântico, ele fica endemoniado e quer matar Davi, porque quem quer a glória para si, não aceita Deus usar o outro mais um pouquinho do que ele. Aleluia. Tem pastor que quer travar ministério de pessoas que tem chamada, porque Deus está usando mais a pessoa do que ele. Aleluia. E às vezes até a igreja incentiva isso. A igreja: olha, quem tinha que ser o pastor é tu, Deus te usa mais do que o pastor. Mas a gente não pode confundir as coisas. Às vezes a pessoa olha e fala: nossa, aquele fulano, aquela fulana tem mais sabedoria do que o pastor. Tem sabedoria, talvez prega mais, talvez tenha até mais unção, talvez revela mais, mas não tem a chamada pastoral. A liderança tem que ser respeitada. Então o que acontece? Ele fica indignado porque Davi matou dezenas de milhares, e agora começa a perseguição. Ele vai, persegue Davi, até que Deus o entrega nas mãos de Davi. Davi fala: ai de mim, de tocar no ungido do Senhor. O tempo passa até que Deus permite Saul morrer. Saul morre e não vai buscar a arca, não vai buscar a presença, não vai buscar a glória. Agora eu te faço uma pergunta: como é que alguém lidera sem a presença? Como é que alguém lidera sem Deus na frente? Porque tem gente que prefere liderar com o diabo na frente, ou escolher líderes que honram, proclamam o diabo, do que escolher líderes que proclamam a Deus, que honram a Deus. E nesta ocasião, Saul não busca Deus, não busca a presença de Deus. Mas Davi, antes de assumir o reinado, a primeira coisa que ele pergunta: onde está a arca da aliança? Aí alguém diz: está lá em Bet-Semes. Pois vamos buscar. E Davi, a intenção de Davi no momento é boa. Ele prepara um carro zero, prepara um carro de boi novinho, que nunca ninguém tinha usado, coloca a arca e vem trazendo a arca. Só que a Bíblia diz que a arca começa a pender, porque, segundo as leis, só quem podia levar a arca eram os levitas, e nos ombros, no Antigo Testamento. Então, a intenção dele é boa, mas tem coisas que a intenção é boa, mas é reprovada por Deus. É interessante, um carro de boi zerado, se fosse nos dias de hoje, Davi ia pegar um carro de luxo para colocar a arca e trazer. É interessante a estratégia de Davi, a ideia de Davi, pelos homens, é até aprovada, né? Mas Deus queria o quê? A arca nos ombros, a simplicidade que Deus ensinou. É isso que essa geração moderna não está entendendo. Eles querem fazer da casa de Deus uma boate para atrair público. Eles querem fazer da casa de Deus casas de show gospel, boates gospel e tanta coisa. E Deus, aleluia, com Deus é na simplicidade, é na oração, é no jejum, é na adoração, é na palavra que Deus opera. Não precisa de muita coisa, é permanecer nos princípios, na simplicidade. Aí quando a arca começa a tombar, Uzá vai segurar a presença de Deus, e a Bíblia diz que sai
uma bola de fogo e consome o Zar. Ou seja, o Zar é fulminado porque vai segurar a presença de Deus. Eu sempre digo, eu fico meio cauteloso quando eu vejo alguém que está cheio do Espírito Santo e alguém vai segurar ele. Eu sei que a intenção é boa, eu vou segurar para não cair, não machucar. Irmão, se é Deus, não vai cair, não vai machucar, não vai dar murro em ninguém, não vai quebrar o nariz. Se for emocionalismo, o diabo vai fazer bagunça. Agora, se é Deus, ele pula, corre, grita, dá um salto de costa para trás, mas não machuca ninguém, não atinge ninguém, porque o Espírito é santo. Se é Deus, não vai mostrar roupa íntima. Se é Deus, não vai escandalizar. Quando é Deus é diferente. A pessoa marcha, sapateia, entra no manto, relampeia, pega fogo e sai cheio do Espírito Santo ainda para casa. Então não fica querendo segurar para ele. Em vez de você segurar, entra na marcha também, rapaz. Entra no manto também. Seja cheio do poder também. Aleluia. Aí Davi se entristece e para. Ele entende que Deus não quer que prossiga aquilo. Nós temos que entender o momento de parar e o momento de continuar. Tem momento que nós devemos parar, rever nossos conceitos, rever o que a gente está fazendo de errado e recomeçar. Um recomeço sempre é bem merecido. Aí Obed-Edom, que estava por ali, não é bobo, pediu para que a arca ficasse na casa dele. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Sabe o que aconteceu? Nada. Ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. Alguns historiadores vão dizer que a mulher de Obed-Edom era estéril e ela engravidou. Alguns historiadores vão dizer que ele teve a maior colheita da história. Deus abençoou toda a casa de Obed-Edom durante 3 meses. É incrível, 20 anos na casa de Abinadab, não aconteceu nada. 3 meses na casa de Obed-Edom, Deus abençoou tudo. Ou seja, não é o tempo que eu tenho de crente, é o relacionamento que eu tenho com o céu. Tem muita gente com inveja do novo convertido. Novo convertido aceitou Jesus esses dias, já está nessa unção toda. Eu não acredito. Pois acredite, o negócio não é o tempo de crente, é o relacionamento, é a intimidade, é a sinceridade que eu tenho com Deus. Eu tenho 50 anos de crente, eu não gosto disso, não gosto daquilo, só sabe criticar, acha que o tempo de crente vai levar ele para o céu. Não, o que vai levar para o céu é a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Aí o que acontece? Estudando sobre isso, eu li algo que me deu um ponto de interrogação na cabeça. Nesse período que a arca fica 3 meses na casa de Obed-Edom, Davi decide agora buscar a arca, agora do jeito certo. Prepara os levitas, santifica os levitas, eles pegam nos varais da arca. A arca era feita num caixote de madeira de cetim, coberto de ouro por dentro e por fora. Tinha 2 querubins, que um ficava com a ponta das asas assim, outro com a ponta das asas assim. Dentro da arca tinha a vara de Arão que floresceu, tinha um pote com maná e tinha as tábuas da lei escrita pelo dedo do próprio Deus. Alguém diz que Deus falava de dentro da arca. A arca simbolizava a presença de Deus na terra, e só os levitas podiam levar. Agora Davi faz tudo certo, e Davi está com tanto temor, Davi está com tanto tremor, que agora ele vai caminhando enquanto carrega a arca, e ele dá 1 passo, 2 passos, 3, 4, 5, 6, no 7º ele para, de tanto temor, sacrifica e continua. 1, 2, 3, 4. Pense o tempo que demorou para Davi transportar essa arca. Mas Davi não estava preocupado em sair de perto da presença de Deus. Ele não estava preocupado que hora aquele culto ia acabar. Ele segue 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º ele para e oferece sacrifício. E há alguns historiadores que vão dizer que um menino, no momento que Davi começa a sentir a presença de Deus, ele tira a sua roupa de rei, ele tira a sua coroa real. Ele entende que o Rei dos Reis está ali. Davi entende que agora
ele é um ser humano como qualquer outro, na presença de Deus, rei, juiz, advogado, médico, cientista, seja lá o que for, tem que esquecer o diploma de lado e adorar a Deus. E Davi faz isso, ele fica vestido só com uma estola sacerdotal, e Davi sente a presença de Deus, e ele começa a saltar, e a dançar, e a bailar na presença de Deus, aleluia. Ô tristeza quando eu encontro uns crentes que é igual Mical ficava na janela, desprezando Davi. Olha só, Davi está como qualquer vadio de Israel, saltando aí, dançando, tem gente que é desse jeito. Para que isso? Para que esse exagero? Não há necessidade disso. Esses irmãos ficam pulando, ficam marchando, ficam gritando. Se tu não quer adorar, aleluia, vai procurar outra coisa para fazer, mas deixa quem quer adorar, adorar. Nós vamos ver que Mical foi estéril. Quem critica adorador não ganha uma alma, não gera nada, não produz nada, fica só criticando. Não gostei disso. Esse pregador se movimenta demais. O cantor hoje foi desafinado. O culto hoje não prestou. Sai para lá, Mical. Aleluia. Sai para lá, sai de perto de mim. Eu quero estar perto de gente como Davi, que adora. Tem adorador na casa? Cadê os adoradores? Levante a mão e dá glória a Deus. Agora isso aqui me chamou a atenção. Que um historiador vai dizer que um menino também dança com Davi. A Bíblia não diz isso. E eu tenho muito cuidado em pregar uma heresia ou ferir um texto bíblico. Só que no decorrer da história, analisando esse fato, eu passei a pensar que realmente esse historiador ele tem razão. Porque ele vai dizer que um menino está saltando, está dançando, e o nome desse menino é Asaf. E Asaf era da tribo de Levi, músico, porque os levitas eles eram escribas, músicos, ou atuavam no santo ministério, né? No lugar santo, no santo dos santos, no átrio sagrado. Se formavam sacerdotes, sumo sacerdote, podiam entrar até no santo dos santos, mas a grande parte também eram músicos, levitas, e Asaf era da classe música. E ele adora junto com Davi. É tanto que Asaf vai ser um salmista de excelência. Por quê? Porque ele aprende a salmodiar com Davi. Ele salmodia da mesma forma que Davi. Então, pelo que acontece no decorrer da história, dá para entender que isso tem sentido. E esse historiador vai dizer que Davi promete a esse rapaz que quando ele construir uma casa para Deus, um templo para Deus, esse rapaz vai entoar louvores lá. E o tempo passa, não sei se de fato isso aconteceu, mas no decorrer da história bíblica, nós vamos ver que o tempo passa. Davi assume o reinado. Davi traz a arca, reina com a presença de Deus. Davi tem erros como qualquer ser humano tem. Os erros de Davi foram até terríveis, mas as consequências de seus atos foram terríveis também. Mas Deus tinha uma aliança muito forte com Davi. Quando Davi pecou, errou, ele falou: Deus, retira tudo de mim. Ou seja, Davi está dizendo: retira reino, retira esposas, retira filhos, retira riquezas, retira qualquer coisa, mas não me lance fora da tua presença, nem retira de mim o teu espírito. No dia mais feliz de Davi, é o dia que ele vai assumir o governo. O que ele faz? Prioriza a presença de Deus e vai buscar ela. No dia mais triste, o que ele faz? Ele prioriza a presença de Deus. É por isso, irmão, que ele é um homem segundo o coração de Deus. O crente tem que ser assim, aleluia. Está comendo picanha e vai comer, né? Afinal de contas, agora o Lula é presidente, aleluia. Está comendo picanha, tem que estar feliz e priorizar a presença de Deus. Está comendo ovo frito com farinha, tem que estar feliz também e priorizar a presença de Deus. Aleluia. Eu espero mesmo que a gente coma picanha, viu? Aí o que acontece, irmão? O que acontece? Davi vai
passar um tempo de seu governo, ele chama o profeta Natã e diz: Natã, eu quero construir um templo para Deus. Eu habito num templo, eu sou um ser humano falho. Eu preciso que o meu Deus seja honrado. Natã olha e diz: tudo bem, Davi, faça. Por quê? Porque a ideia é boa, o desejo de Davi é bom. Aí Natã fala para Davi: tudo bem, pode fazer. Davi, ele foi músico, Davi expulsava demônio, Davi foi guerreiro, Davi era menino que tacava pedra com estilingue, com funda, e matava gigante. Davi foi demais. Davi foi um adúltero também, Davi foi um assassino também, Davi foi um pecador também. Mas uma das qualidades de Davi, ele era um arquiteto. Ele desenhou toda a planta, todo o projeto do templo que ia ser feito para Deus. Só que Deus falou com Natã: Natã, quem te autorizou a autorizar Davi a construir templo? Davi não vai construir templo, coisa nenhuma. Volta lá e diga para ele que ele não vai construir templo. Mas para ele não ficar triste não, ele não vai construir templo porque as mãos dele são sujas de sangue inocente. Ou seja, todo pecado tem suas consequências. Faça de tudo para não pecar, porque se você pecar, Deus te perdoa. A maioria dos irmãos não, e as consequências são terríveis. Você pode deixar de viver um sonho muito grande por causa de um erro. Então fuja do erro, fuja do pecado. E se eu cair, pregador? Temos um advogado no céu, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados, não só dos nossos, mas de todo mundo. Lembra-te de onde caíste, te arrepende, volta ao primeiro amor, volta às primeiras obras e bola para frente. Mas as consequências do erro sempre vão vir. Então, o que acontece? Deus fala com Davi através de Natã: tu não vai construir o templo, mas não fique triste, porque o teu filho Salomão vai reinar e ele vai construir o templo. Eu imagino que Asaf, no período que, se de fato ele recebeu aquela promessa, com certeza ele começou a se preparar. Afinal de contas, seria a noite da vida dele, ou o dia da vida dele, cantar na inauguração do grande templo, né? Então, com certeza, se ele saiu procurando músico, o que ele achou de músico? Teve gente que deve ter vindo: e aí, Asaf, deixa eu fazer parte da tua banda, cara? Deixa eu ser o teu tecladista, deixa eu ser o teu baterista, deixa eu tocar violão para você. E o baixo aí, Asaf, já está preenchido. E a guitarra, eu toco demais, Asaf. Deixa eu fazer parte aí. E Asaf tinha músico de sobra para tocar com ele. Só que a primeira notícia vem, e notícia boa demora a se espalhar, mas notícia ruim, com certeza alguém deve ter ido lá até Asaf e dito: Asaf, tu tá sabendo o quê? Davi não vai construir templo não, cara. Não, isso é conversa. Ele é rei, palavra de rei não volta atrás. Não pode voltar, decreto de rei está decretado e pronto. Não, mas está todo mundo comentando que Natã foi lá e disse que ele não vai construir templo, coisa nenhuma. Eu imagino assim, né, na minha mente de pregador, entrando assim dentro da história, os músicos, alguns olhando e Asaf, vai dar para tocar contigo, mas não, cara. É o seguinte, eu me dediquei aí, é melhor voltar para os estudos, é melhor ir procurar um trabalho, porque esse negócio de obra de Deus não enche barriga, e é isso que eu vou fazer. Não, moço, vai dar certo. Não, pode deixar. Tudo bem. E o tempo passa. Agora,
a notícia já é mais trágica. O quê? Davi morre. Com certeza alguém foi lá em Asaf e dizia: aí Asaf, está sabendo? Davi morreu e não construiu o templo. De que adiantou se dedicar? E é difícil, irmão, se dedicar a Deus. É difícil permanecer fiel. Aleluias. E eu creio que esse dia foi o dia que Asaf saiu na rua desnorteado e começou a olhar para os colegas que não se dedicaram ao santo ministério. E se fosse nos dias de hoje, os colegas tudo de BMW, Hilux, carrão. Os colegas que chamavam ele para sair com as novinhas, ele não ia. Não, sou crente. Eu tenho um propósito com Deus, uma chamada de Deus. Eu não posso abrir mão por causa de pecado, de erro. E ele sai e olha o ímpio se dando bem na vida. E eu creio que esse dia foi o dia que ele teve o choque maior da vida dele, que ele escreve no Salmo 73. Acredito que ele pensou: nossa, me dediquei a vida toda esperando uma promessa e nada. Só que se de fato Davi, pastor, falou para ele aquele dia, Davi estava cheio do Espírito Santo. Então obviamente foi o Espírito Santo que tomou Davi. Só que o grande problema do ser humano é achar que é o Davi que cumpre a promessa, que é o Davi que faz, que é o Davi que vai agir. Não, tem momento que Deus tira o Davi de cena. Por quê? Porque Deus jamais vai deixar alguém dizer acerca do que Ele vai fazer na tua vida. Só está aí porque o Davi colocou. Só fez porque o Davi ajudou. Só está aí porque o Davi deu uma mãozinha. Com Deus não, aleluia. Só conseguiu por causa do Davi. Com Deus não. Com Deus é assim. Quem lembra do Salmo 126? Com Deus é assim: grandes coisas fez o Senhor, não Davi, o Senhor por estes, por isso estamos alegres. Só que geralmente, quando Deus tira o Davi, a gente não entende. A gente fala: poxa, o Davi poderia ter me ajudado, né? Davi poderia ter estendido as mãos. Tem momento que Deus não vai permitir o Davi nos ajudar. Tem momento que Deus não vai permitir o Davi estender as mãos. A gente fala: poxa, o Davi tem tanto, ele poderia ter me emprestado. Poxa, eu pensei que o Davi era o meu amigo. E tem hora que um amigo vai dizer não para a gente. Não é para você ficar com raiva do seu amigo, ou ir no storyzinho da sua rede social, colocar uma frase lá, que quando alguém entra lá, parece que está em Israel, parece o Muro das Lamentações. Não, tem momento que é Deus que permite o amigo dizer não. Tem momento que é Deus que tira o Davi de cena. Por quê? Porque o que Deus quer fazer, Ele não quer dar glória a homem nenhum, a amigo nenhum, a ser humano nenhum. Davi morre. Esse dia, eu creio que é o dia que Asaf olha o ímpio, tudo ao seu redor, e ele pensa: eu vou desviar. Dediquei minha vida toda ao santo ministério. Esse negócio de igreja, a vida toda, cultuando, subindo monte, descendo monte, campanha, vou para os cultos, Deus usa profeta, mas minha vida não muda nunca. Não acontece nada. Olha o ímpio, não frequenta a igreja, casa separa, parece que nem tem sentimento. Aonde eu vejo ele está sorrindo, e eu sofrendo aqui, querendo casar, sofrendo aqui, solidão, sofrendo aqui no meu relacionamento, sofrendo aqui. Esse dia eu acredito que ele quis desviar. Só que Deus é tão bom que Ele não deixa. Tem momento, irmãos, aleluia, já teve dia, eu não tenho vergonha de contar isso. Um dia, aleluia, eu cheguei até um irmão meu e falei: me leva para a festa, eu não sou mais crente. E o meu irmão: tá doido, é? Eu falei: me leva para a festa, não sou mais crente. Ele disse: não, Gabriel, qualquer um pode desviar, menos tu. Eu falei: por quê? Eu sou melhor que você? Que alguém? Ele disse: não, Gabriel,
você é inspiração para mim. Eu falei, por que tu desviou, infeliz? Ele disse, não. Eu falei, se tu não me levar, eu vou só. Aí ele falou, então bora. Entramos no carro. Saímos procurando uma festa e não achava a festa. Aí de repente ele falei, eu não volto para casa sem ir numa festa. Aí ele falou, eu sei um lugar. Tágua Parque. De madrugada o pessoal fica lá com os sons do carro ligado. E eu falei, vamos lá. Quando eu cheguei lá, Billy Graham disse que quando o crente quer ir para longe de Deus, o diabo já tem um barco preparado. Hoje eu estou feliz, parabéns para mim. 15 de janeiro de 2006, há 17 anos atrás, eu nasci de novo. Oramacante, orebaia sério. Só que quando eu nasci de novo, eu virei um crente chato. Você pode ver que eu sou quadradão até hoje. Eu estou até um pouquinho mais... Mas eu sou quadradão, eu sou enjoado, eu sou das antigas. Porque eu fui forjado no meio das assembleianas do coque, aquelas irmãs de ciclo de oração, que um hino da harpa com elas resolve o culto. Aleluia. Tem uma amiga minha missionária, Valdirene, que ela canta 50 hinos da harpa. Se não resolver, ela canta 100. E se o negócio piorar, ela canta mais 100. Aleluia. Ela é desse jeito. Então eu fui criado no meio. É por isso que eu não consigo ser quadradão, eu não consigo ser crente moderninho. Aleluia, porque hoje tem o crente, o crente camarada, né? O crente amiguinho. Quem é o crente amiguinho? É aquele que quando o povo bebe no serviço, ele bebe também. Quando o povo escuta música depravada, ele escuta também. Quando o povo compartilha pornografia, ele compartilha também. Ele é o crente camarada. Esse cara aqui é camarada, ele não julga nós como os outros crentes. Não quero ser o crente camarada não. Eu quero ser o crente chato mesmo, aquele que não gosta de bagunça. Porque quando o negócio estreita, eles não pedem oração pro crente camarada não, porque eles não vê Deus no crente camarada não. Eles vão pedir oração é pro crente chato, é pro crente enjoado, que vive orando, que vive buscando. Aleluia, louvado seja Deus. Aí eu cheguei lá no Tágua Parque. Quando eu desci do carro foi incrível. Eu aceitei a Jesus há 17 anos atrás. Isso deve ter uns 5, 6 anos que isso aconteceu. Então já tinha mais de 10 anos de crente. E pregador, pregando o Brasil todo. Só que eu estava vivendo uma situação ruim da minha vida. Eu estava triste com Deus. Você já se entristeceu com Deus? Eu me entristeci. E naquele momento eu queria largar Deus. Eu queria abandonar Deus. Quando eu desci do carro, como eu disse, tinha uns 10 anos que eu tinha aceitado a Jesus. Eu me desprendi totalmente do mundo. Eu não sabia mais o que era uma festa mundana. Aí uma loira, esteticamente falando, perfeita, olhou para mim, estava passando um funk, ela virou de costa e começou a rebolar para mim, me olhando. Eu olhei para o meu irmão e falei, que tu acha isso? Ele falou, não, ela está afim de tu. Eu falei, como assim, cara? Ele nos freivos é assim hoje, quando a menina está afim, ela rebola pro cara. Eu falei, cara, na minha época, eu levava 100 fora para conseguir dar um beijo nenhuma. E hoje as mulheres se oferecem, eu já assustei com aquilo. Aí eu olhei um pouquinho distante, uns roqueiros com violão. Eu falei, espera aí. Eu cheguei lá nos roqueiros, eu falei, cara, deixa eu tocar uma canção. Ele disse sim, lá menor, lá menor, lá menor. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Um dos roqueiros era desviado, começou a chorar, vem como em Pentecostes. Quando eu fui ver, eu já estava pregando para ele. Eu falei para o meu irmão, vamos embora, esse mundo aqui não é mais para mim. Mas tem hora que dá vontade.
que tem hora que dá vontade de sair, porque parece que todo mundo lá fora está bem, a gente não. Aí Asaf tenta sair, mas Deus não deixa. Foi o que aconteceu comigo. Aí Asaf escreve o salmo mais lindo. Para mim é o salmo mais lindo da Bíblia. Quanto a mim, quase os meus pés se desviaram ao observar a prosperidade dos ímpios. Creio que nesse momento de frustração, Asaf envelhece, Salomão reina. O tempo passa. Asaf não é mais aquele músico novinho. Asaf não é mais aquele músico cheio de vigor. Só que do nada Salomão, espera aí, era desejo de papai construir o templo, não era? Eu vou construir o templo. Aí ele lembra que para construir o palácio, Davi pediu ajuda para Hirom-Abi, ou Hirom, o rei Hirom, que era o rei de Tiro, se não me falha a memória, o rei Hirom. Ele disse, o rei Hirom ajudou papai a construir o templo, ele vai me ajudar também. Ele manda cartas, pede ajuda para o rei Hirom. Falou, você é filho de Davi, é meu amigo, vou ajudar. Aí ele manda ajuda e manda também Hirom-Abi. E manda algumas madeiras que faltava, algumas coisas que faltava, e o cobre. Por quê? Porque em Israel tinha muito mesmo. Ouro, tinha prata, tinha todo tipo de madeira, tudo que precisava tinha. Mas a quantidade de bronze, de cobre era pouca. Mas o rei Hirom manda Hirom-Abi, manda a quantidade necessária. E as regiões lá de Tiro, de Sidom, eram as regiões mais escuras da terra. E se você vê como o templo foi construído, o altar, a grande parte dele era de bronze, de cobre. Ou seja, Deus usa um material da escuridão para pôr no altar. Eu amo o meu Deus, porque Ele faz isso. Ele vai lá na escuridão e pega o drogado, o traficante, a prostituta, o macumbeiro, o feiticeiro, o homossexual, a lésbica, tudo que está fora dos princípios de Deus, e traz, salva, limpa, purifica, faz pai de família, mãe de família, põe no altar, faz um pregador. Eu vou liberar uma palavra profética. Deus vai visitar as regiões escuras aqui da QNR, aqui de Ceilândia, vai salvar drogado, prostituta, ladrão, idólatra, hipócrita, mentiroso, 171, seja lá o que for, Deus vai salvar e vai colocar no altar. Quem acredita, adore a Deus. Aí ele começa a construção do templo. Essa construção dura 7 anos até a inauguração. 7 anos. Ele prepara os sacerdotes, porque os sacerdotes têm que estar em dia para ministrar. 120 sacerdotes vão estar ali, todos formados, pronto para oferecer culto diante de Deus. Vai ser a inauguração do templo. Como Jesus disse, né, o meu espírito não habitará mais em templos feitos por mãos humanas. Então no dia de Pentecoste vai ter inauguração do templo de novo. O que tem lá? 120 crentes. E nesse dia aqui tem 120 sacerdotes. E quem vai ser o cantor? Asaf. Só que a história vai dizer que houve questionamento. Salomão procura alguém para cantar, mas questionam pelo fato de sua idade. Asaf, mas Asaf é músico da época de meu pai. Asaf é velho. Se fosse no dia de hoje, traduzindo, né? Aí, vamos colocar um cantor das antigas para cantar, com aqueles hinos antigão. Não, vamos arrumar uma rapaziada mais nova aí. Uma galera mais nova assim, que tem uns negócios melhor. O que é que esses mais novos fazem? Pula, agita, grita, quebra tudo.
faz um funkzão, um rapzão, pesadão, um gospelzão. E o que acontece? O povo cansa e vai para casa. E o Asaf com o hino antigão? Jesus quebranta o coração. Você já parou para pensar? Olha só, pense comigo aqui. Raciocínio desse humilde pregador. Posso estar super errado e você tem todo o direito de discordar comigo, e eu não vou te censurar por isso. O que acontece? Pega esses hinos de exaltação ao ser humano. Quando eles estouram, é uma febre. É uma febre que todo culto que você vai, você vê gente cantando. Às vezes o hino é cantado 3, 4 vezes no culto, o mesmo hino. Onde você vai, você ouve o hino. É uma febre, todo mundo ouve. Mas com 2 meses, ninguém aguenta mais ouvir. A segunda canção que eu aprendi a tocar no violão, na minha vida, a primeira foi A Ele a Glória. A segunda, por incrível que pareça, Espírito, Espírito. 17 anos se passaram, e toda vez que eu ouço essa canção, parece que ela foi escrita hoje. Por quê? Porque as coisas antigas, há algumas canções que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Aquilo que é feito para agradar o ser humano chega, estoura, mas passa rápido. Mas aquilo que é feito debaixo de lágrima de autoridade, que é dado pelo céu, dura. Tem muito cantor novo, eu não vou ser aqui irresponsável. Tem muito cantor novo que tem essência, tem graça, compõe coisa do céu. Sim, tem muita canção nova, abençoadíssima, que vai atravessar eras, nações, né? Como as antigas. Só que os cantores antigos hoje, aqueles que tem aquela pegada antiga, porque o que é antigo só fala do céu. E o povo não quer mais ouvir sobre o céu. O povo quer ouvir sobre eu. Só fala de quê? Do arrebatamento da igreja, as canções antigas. Só fala do quê? Da cruz. Só fala de quê? De Cristo. Há uma série de canções antigas. Pega os hinos antigos, né? O que eles falam? Os hinos antigos. Aí essa turma aí nova quer criticar os hinos antigos. Porque os hinos antigos nos faz lembrar que breve Cristo vai descer e a noiva receber. Aleluia. Os hinos antigos nos faz lembrar que o sangue de Jesus nos torna alvo mais que anel. Só que esses palhaços novos aí querem criticar a essência de quem compôs em lágrimas. Lavem a boca de vocês para falar dos nossos hinos da harpa, dos nossos hinos antigos, das nossas canções, dos nossos irmãos antigos. Aleluia. A Bíblia diz: não remova os marcos antigos. Tem uma geração que chegou agora, não sabe nem se fica, aí fez 2 aulinhas de teologia, quer criticar o que a igreja já vem semeando de joelho faz anos. Aqui não, Satanás. Deus tem uma geração guardada que vai preservar a essência, que vai preservar a presença. Tem uns meninos novos aí que vai vir com tudo, não são dos antigos, que vai preservar. Quem acredita, adore a Deus. É Asaf. Eu quero Asaf cantando no dia da inauguração. Mas Asaf é das antigas. Não, mas vamos trazer o Asaf. Mas Asaf é quadradão, só sabe bater na igreja. Asaf prega duro demais. Mas é o Asaf que eu quero mesmo. Não é melhor a gente trazer um moderninho aí, não? Um coach? Não.
Coach só sabe massagear o ego, dizer que você vai melhorar de vida aqui na terra, mas não tem uma melhora espiritual. E não é isso que eu quero. Deus quer alguém que tem a essência do céu. Deus quer encher a casa da glória. 7 anos dura de construção. Chega o dia da inauguração. E eu gosto de pregar em culto de inauguração. Alamandou que a série é bacana. Eu não sei, eu não vou falar isso aqui para te emocionar, não. Eu estou arrupiando até minha sobrancelha. O que é isso, pregador? Eu estou sentindo que a glória vai descer aqui e vai encher a casa. Alamanaracante. Alamacala chorebanará. E para Deus descer, Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você, Ele desce e pronto. O Ikeminará a chorebanará. Ele me cala a séria. Ele é bacala chora. Eu já volto a pregar, mas eu estou sentindo a presença. Eu estou sentindo Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Deus decidiu descer na inauguração. Olha só, dura 7 anos a construção. São 7 dias de festa. 7 dias de festa de inauguração do templo. No primeiro dia, Salomão vai orar. Ou seja, a primazia da igreja é a oração. Uma igreja que não ora, não adianta ser inaugurada, ela vai acabar. Já inauguraram tantas igrejas por aí e elas fecharam por quê? Porque eles não tinham o hábito de orar. A partir do momento que inauguram a igreja, vem guerra pela frente. Nós temos que viver em oração. Deus vai te chamar ao santo ministério, você tem que ter uma vida de oração, consagração. A Bíblia diz que acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu. E os sacerdotes não conseguiram entrar para ministrar. Aí uma coisa eu aprendo. A prioridade no culto a gente sempre atribui à palavra, né? Que a palavra é prioridade porque a palavra liberta. Os cultos de libertação hoje é os cultos que geralmente a gente faz de campanha. Mas se a gente olhar para a Bíblia, culto de libertação é culto de doutrina. Por quê? Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então quanto mais eu conheço a Bíblia, mais eu sou liberto pelas escrituras sagradas. Aí o que acontece, né? Os sacerdotes não podem entrar pelo fogo que desceu do céu, a glória que desceu do céu no primeiro dia. Ou seja, a palavra é primazia. A única coisa que pode impedir a ministração no culto é se a glória de Deus descer e tomar todo mundo. Fora disso, a palavra não tem profecia. O pregador está pregando, o profeta levanta. Assim diz. Não, espera o pregador terminar de pregar, depois você entrega a profecia. O pregador está pregando, a pessoa começa a falar em língua altão. Não, segura a sua onda aí, né? Adore a Jesus. Nada pode atrapalhar a mensagem, a não ser a glória. Quando a glória desce, é respeitado. Nós vamos ver que Pedro, quando está pregando na casa de Cornélio, ele vai pregando a mensagem da cruz, o evangelho, até que a Bíblia diz que o Espírito desce e batiza todo mundo, e todos começam a falar em mistério e a profetizar. Então a glória de Deus é a única coisa que pode interromper a mensagem. Se Jesus tomar a casa, ele tira o pregador de cena e acabou. Quando Deus quer fazer, ele não deixa nem o pregador pregar e a glória desce. Então nós temos que entender que a glória de Deus é a prioridade na casa.
Aí vai se passando 7 dias de festa. Eu não sei se foi no segundo, no terceiro, no quarto ou no último dia que Asaf cantou. Eu sei que chega um momento de Asaf cantar. Eu imagino aquele velhinho consagrado até o tutano, cheio de Jesus Cristo, cheio da essência. Ele aprendeu com Davi. Davi, quando tocava a harpa, não tinha demônio que ficava por perto. Aleluia. Ele vem cheio da graça, cheio da essência. Aleluia. A vida toda esperando a promessa. Eu não sei quantos anos você tem, mas a promessa está de pé. Eu não sei quanto tempo você está esperando, mas a promessa está de pé. E esse ano de 2023, se você puder escutar isso com o ouvido de quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse ano de 2023, independente da economia mundial, independente do sistema, independente do governo, Deus vai cumprir promessa na vida de alguém. Quem acredita, adore a Deus. Chega um momento, imagina Asaf, Jedutum, os que estavam ali com os pífaros, símbolos, os instrumentos músicos, prontos para cantar. E eu não vou dizer que foi essa canção, deu um ré maior para mim. Eu não vou dizer que foi essa canção, porque essa canção ela foi composta nos nossos dias. Mas que deveria ser muito parecida com essa, sim. Eu tive um sonho uma vez. Eu estava hoje com a minha esposa, ela estava vendo um documentário. Olha aqui para mim. Eu disse que nada pode atrapalhar a mensagem. Olha só, a minha esposa estava vendo um documentário do pastor que chegou na igreja na hora da consagração e tinham 6 irmãos cantando. E o pastor achou bonito os irmãos cantando e botou um gravadorzinho para gravar. Quando ele foi ouvir a gravação, tinha um coral celestial cantando, com um piano, o som, você chega a arrupiar, você chora na hora. E eu me lembro, certa feita vocês devem conhecer bem a missionária Samara Araújo. Eu, missionária Samara, e um pastor amigo meu, estávamos numa vigília aqui no Penorte, na 1/5. Eram as 3 horas da manhã. 3 horas da manhã ninguém fica mais em vigília, só os que querem mesmo ficar até amanhecer o dia. Já tinha ido uma boa parte embora. E nós cantávamos Agnus Dei. De olho fechado, eu abri o olho, eu espantei porque a Samara, ela rolava no chão, de uma ponta a outra, numa rapidez tão grande, que eu falava, o que está acontecendo com a Samara? E eu vi os irmãos assim cantando, eu fechei os olhos. Quando eu fechei os olhos, a gente cantando Agnus Dei, eu ouvi uma multidão cantando com a gente. Eu abri o olho na hora, quando eu olhei, não tinha nem 15 crentes na igreja. Eu fechava o olho e aquela multidão cantando. Aquele dia os anjos cantaram conosco. E essa música que eu penso que Asaf cantou mais ou menos do estilo, certa feita eu tive um sonho. Eu estava na porta da minha casa e uma voz dizia, Gabriel, olha para o céu. Eu olhava, não via nada diferente, mas lá no céu os anjos começaram a cantar essa música. Que música? Eu acredito, Asaf velhinho, Ré maior. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro pense uma vida inteira consagrada, esperando o dia de louvar na inauguração. Irmão, aquele louvor, eu não tenho dúvidas que ele mais subiu numa potência, que aquele dia os principados nem tentou atrapalhar, e se tentou foi bombardeado imediatamente. Aquele louvor chegou ao céu, foi uma vida inteira consagrada, esperando o dia de louvar. Foi muito jejum, muita consagração, muito ensaio, mas chegou o dia de cumprir a promessa, e eles estão ali, aleluia. Pensa esse louvor subindo, então chegou no céu rápido demais. Eu imagino Asaf cantando,
ao que está sentado. Aí quem está sentado no trono olha para o filho e diz: olha aí, é eu no trono. Aí quem está à direita, o filho, aleluia, e o cordeiro. Aí o cordeiro, olha, é eu, aleluia, aleluia. Seja o louvor. Aí eles começam a declarar, aleluia, seja a honra, seja a glória, 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 e seja o domínio. Aleluia. Aí Deus se coloca de pé naquele momento, eu creio. E eles começam a cantar. Cante comigo, vem com tudo. Poderoso Deus.